Olá, um bom dia para você. Estamos de novo juntos para meditarmos um pouco na palavra de Deus e trazermos esses ensinamentos para a nossa caminhada nesta terra. Nós precisamos da palavra do Senhor, da sua direção, da direção do Espírito Santo, dos seus ensinamentos, para termos êxito nesta terra que está caótica, está degradante, e está caminhando rumo ao abismo, com os valores todos deteriorados. Então nós vamos meditar hoje na passagem de Provérbios, capítulo 24, versos de 1 a 16. Nesses versos que nós vamos meditar, nós vamos enxergar que há vários tipos de pessoas no mundo. Existem pessoas invejosas, existem aquelas pessoas que maquinam o mal, existem pessoas insensatas e pessoas também que desejam nos arrastar para a morte espiritual. Pessoas que querem cortar a sua relação com o seu Deus, cortar os valores cristãos e os princípios cristãos que você tem adotado para a sua vida, para a sua família. Então vamos ver o que é que esses versos de Provérbios, capítulo 24, nos vão ensinar. Mas estes versos também vão nos falar que existem pessoas sábias. Existem pessoas que edificam a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, fundamentada na palavra de Deus, e esses receberão a recompensa do justo. Essas pessoas que estão edificando a sua vida espiritual e a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, serão recompensados de uma forma divina. Não espere recompensas de homens, porque o seu Deus é fiel e Ele vai te recompensar, não tenha a menor dúvida. Aí nós vamos ver também quem escreveu Provérbios, este Provérbios. Ele vai nos falar também das pessoas prudentes e como nós precisamos ser prudentes hoje em dia. Porque muitos estão armando laços para nos enlaçar, nos levar para junto deles e nos afastar do nosso Deus. Muitos estão maquinando armadilhas para nós cairmos. Então nós precisamos ter o discernimento espiritual e sermos pessoas prudentes, pessoas que gostam de saborear o mel divino. O mel na palavra significa palavra com revelação. Isso significa mel nas escrituras. Então, se você lê as escrituras, se você medita em uma passagem bíblica e você recebe uma revelação do Senhor, você está saboreando o mel divino. E essas revelações que vêm do Senhor para a sua vida vai lhe direcionar na sua conduta, vai ajudar que você direcione também a vida dos seus filhos, da sua família, de todos que estão ao seu redor. Então vamos ler esses versos de 1 a 16, capítulo 24 de Provérbios, dentro desse contexto e desse entendimento. E vamos observar a sabedoria que o Senhor quer nos dar com essa leitura. Então, no verso 1 do capítulo 24, nós lemos: veja a recomendação divina. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. Porque muitas vezes os homens malignos, porque eles agem de uma forma ilícita, eles conseguem uma prosperidade muito rápida. E nós que estamos sendo justificados pelo sangue de Jesus, que estamos tendo uma conduta correta, fazendo tudo dentro da lei
dos homens que governam a nação e da lei de Deus, principalmente, essa prosperidade às vezes demora um pouco, mas nós nunca deixaremos de ser sustentados pelo nosso Deus. Mas o homem maligno, ele tem uma prosperidade rápida, porque ele age de uma forma ilícita. Então não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, não queira comunhão com ele. E por que o Senhor nos dá esta recomendação? Veja o verso 2. Porque o seu coração, do homem maligno, maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Você está entendendo a preocupação do nosso Deus? O homem maligno usa sua mente para maquinar violência e falar mal do outro. E no verso 3, ele dá uma recomendação para aqueles que estão querendo se justificar cada vez mais diante do Senhor, se santificar cada vez mais diante do Senhor e receber essa sabedoria divina que vem do alto. Então nós lemos: com a sabedoria edifica-se a casa, tanto natural como espiritual. E com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, bens preciosos e bens deleitáveis. Então veja como é importante o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós temos este conhecimento da palavra de Deus, nós vamos receber esta sabedoria divina para edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual, a vida espiritual do nosso cônjuge, dos nossos filhos. E vamos também receber esta inteligência para manter esta casa edificada. Todos nós sabemos que toda construção, depois que é feita, ela precisa de uma manutenção. E a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual e da nossa família também precisa ser mantida com inteligência. Porque se você constrói, mas se você não dá a manutenção, o inimigo pode vir e derrubar a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual. Verso 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento tem mais poder do que o robusto. Eu me lembrei quando eu li isso aqui, da batalha de Davi e Golias, onde Golias era o homem forte, era o homem robusto, muito bem equipado, todo paramentado para a guerra. E Davi, um jovenzinho, que não tinha experiência em batalhas, que tinha apenas sua funda na sua mão, e com uma pedra, em nome do Deus de Israel, ele venceu o forte e o robusto, porque ele recebeu a sabedoria divina para agir. Verso 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Nós precisamos saber guerrear com o inimigo. Porque a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. O poder das trevas está comandando a terra e os corações dos homens. Então nós precisamos ter prudência em guerrear espiritualmente. E também nós precisamos ter a sabedoria divina para guerrear. Assim como aquele militar que recebe todo o ensinamento por 4, 5 anos na academia de agulhas negras para saber lutar, guerrear, enfrentar uma batalha, nós espiritualmente falando, precisamos receber estes ensinamentos, este conhecimento, para termos a sabedoria de Deus e a inteligência de Deus, para sabermos guerrear nas nossas batalhas. E no verso 7, e ainda no verso 6, tem uma recomendação muito importante aqui. Ele diz que
A vitória está na multidão de conselheiros. Como é importante nós nos aconselharmos com pessoas sábias, que também estão buscando esta sabedoria divina, que estão andando neste caminho, que conhecem esta palavra. A vitória vem não pelo seu entendimento único e pessoal, que você pode ser enganado no seu coração, mas se você consulta outras pessoas da sua confiança, você tem mais chance de ter vitórias. Na multidão de conselheiros está a vitória. E no verso 7 ele diz que a sabedoria é alta demais para o insensato. O insensato, que não tem uma mente sábia, inteligente, que não recebe esses ensinamentos, essas revelações divinas, ele não consegue atingir a sabedoria que vem do alto. Verso 8. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Queira sempre fazer o bem, até para o seu inimigo. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. O escarnecedor, aquele que é maligno, aquele que tem a mente insensata, ele é abominável aos homens e principalmente a Deus. Mas se diante de todas essas batalhas que nós vivemos, diante de desafios, de circunstâncias difíceis, que de repente se colocam diante de nós, veja que nós lemos no verso 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Diante de qualquer angústia que nós passemos, nós não podemos perder a confiança do nosso Deus. Nós não podemos deixar de crer que Ele é onipresente e Ele está em todas as nossas batalhas. E nós devemos buscar esta força nesse Deus maravilhoso que nós temos. Não deixe que a angústia tome conta do seu coração. Se você estiver passando por isso, separe. Pegue a sua Bíblia, leia, reflita, medite, ouça uma boa mensagem, louve ao Senhor, adore ao Senhor e você vai sair daí fortalecido. Verso 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Aqui vamos focar na morte espiritual, aqueles que está caminhando até com o Senhor, mas de repente ele se torna fraco, a sua fé enfraquece, ele se sente atraído pelas coisas deste mundo, ele se sente atraído pelos prazeres deste mundo e ele começa a apostatar do caminho do Senhor, a se afastar do caminho do Senhor e ele está sendo conduzido para a morte. Então, se você tem uma fé mais forte, se você tem uma caminhada mais longa, onde você recebeu mais maturidade espiritual, livre esta pessoa que está perto de você, que às vezes do seu convívio, da sua família, livre esta pessoa da morte, usando esta espada, a espada que é a palavra de Deus. Verso 12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Ele está falando aqui que nós não podemos esconder nada do nosso Deus, porque Ele está atento à nossa alma, porque Ele sabe tudo que está passando no nosso coração, Ele está pesando o nosso coração, colocando na sua balança, para saber realmente se estamos com o coração limpo, puro, ou se estamos com o coração com outras intenções. E Ele vai nos recompensar sempre segundo as nossas obras. E verso 13 ele diz, filho meu,
saboreia o mel, a palavra com revelação, saboreia, ela tem um sabor, porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Essa palavra viva que nós, quando lemos, recebemos essas revelações do Senhor, elas deleitam o nosso coração, elas nos dão um sabor de mel na nossa boca. E no verso 16 nós lemos: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo vai cair, nós estamos neste caminho de justificação, de santificação, mas ainda temos uma natureza de pecado, que às vezes tropeçamos e caímos. Mas ele diz aqui, 7 vezes cairá o justo e se levantará, porque ele está, o nosso Deus está com a sua mão estendida, para nos levantar todas as vezes que nós cairmos. Mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Então veja que meditação, que palavras preciosas nós podemos absorver para a nossa vida, para o nosso caminhar sobre esta terra, e como nós podemos contaminar aqueles que estão ao nosso redor com esta esperança, com esta visão que podemos ter do nosso Deus, aquele que está sempre com a mão estendida, aquele que está sempre nos levantando quando nós caímos, aquele que está nos dando a sua sabedoria e o seu entendimento e o seu conhecimento quando nós o buscamos. Essa palavra eu quero deixar para a sua reflexão, e que você seja abençoado ricamente com esta palavra e contamine todos que estão ao seu redor. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de nos visitar e compartilhar as nossas mensagens. Estamos nas redes sociais, YouTube Vera Reflexões, Facebook Vera Reflexões, podcast Vera Reflexões. Estamos também no Instagram, Vera Reflexões. Temos também um blog, www.verareflexões.com, e tem um blog para sua criança também, que você pode visitar através deste blog de adultos. Então, compartilhe as nossas mensagens, porque assim você vai estar ajudando a proclamar o Evangelho do Senhor. E você será recompensado por aquele que é justo, por aquele que é fiel. Um bom dia para vocês e até outro momento onde nós nos encontraremos. Até lá!